Lazarine, boa tarde. Maria de Lourdes, boa tarde. Estou com um probleminha aqui no meu para acenar. Estou conseguindo acenar. Ana Eleusa. Bom, vamos fazer então a nossa reflexão. Obreiro da Vida Eterna, hoje no primeiro capítulo. Na primeira parte, porque o primeiro capítulo é longo, o segundo capítulo é muito mais longo também, o terceiro é enorme, então vamos ficar refletindo frases, refletindo palavras, refletindo conceitos, refletindo algumas revelações que até para mim mesmo, com mais de 40 anos de estudos espíritas, sou, às vezes, com uma relativa dificuldade de compreensão, embora eu compreenda, porque nós somos muito, demasiadamente, aprisionados à dimensão das frequências da vida material. Essa vida que nós conhecemos nos espectros do campo eletromagnético que nós vivemos na Terra. Tudo que foge desse campo nos é estranho. Quando se fala, por exemplo, e nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Como é que nós podemos imaginar ventos nas regiões espirituais? Como é que é isso? Como é que são essas brisas? Na dimensão que nós estamos, teremos muita dificuldade de compreender, porque nós não temos parâmetros assim concretos para compreender isso. Mas que são reais, apenas estão em dimensões diferentes das dimensões que nós nos encontramos hoje. E esse capítulo de hoje, que é um convite ao bem, ele vai mostrar para nós um momento em que eles vão passar 30 dias. É uma expedição com 4 pessoas, 30 dias aqui na Terra. Mas antes disso, eles foram para um determinado lugar, que era um templo, em que o chefe da expedição, o Jerônimo, ele ia fazer uma palestra, mas a palestra mais importante era de um outro espírito também, chamado Metelo. E exatamente isso nós vamos falar hoje no primeiro capítulo. É muito, mas muito rico de informações, de revelações. Eu digo revelações porque antes, esse detalhamento, ele faz até uma comparação de que muitos foram para a chamada dimensão espiritual, que quando voltam para a carne, deturpam tudo o que viram. Interpretam de uma forma muito diferente do que viram. Diferente da mediunidade de Chico Xavier. Que o Chico Xavier foi, para mim, é bem verdade do meu ponto de vista, mas eu acho que de muitos espíritas, o maior médium de psicografia da história, eu acho que da mediunidade humana, exceto Jesus e os apóstolos. Porque ele teve uma mediunidade absolutamente fiel, ele foi muito fiel na sua capacidade mediúnica. E o que veio através dele, nós não podemos imaginar que é tudo da cabeça dele. Seria impossível alguém que sequer tinha uma instrução, além do primário, com todo o potencial científico, como nós vamos encontrar em Mecanismos da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, e outras obras muito profundas no campo da filosofia, no campo da teologia, no campo da história, vindo de uma cabeça só de alguém do interior de Minas Gerais. Então isso nós temos absoluta certeza que essas revelações, que essas informações, elas são fidedignas, elas são reais. Agora, quanto ao que o espírito transmite ao médium, aí sim, nós podemos... Será que o André Luiz, ele traduziu bem, ele conseguiu captar bem, ele conseguiu realmente transmitir bem aquilo que ele queria para nós? Aí é uma outra discussão. Aí nós podemos pensar nisso sim, por que não? Né? Porque o André Luiz também é um ser humano, é um espírito, né? E que pode trazer em uma ou outra situação alguma informação que não foi muito bem compreendida em algum momento. Mas a minha tendência é aceitar integralmente as revelações advindas por Chico Xavier, assinadas por André Luiz. Convite ao bem. Antes de iniciar os trabalhos de nossa expedição, diz o André Luiz, que é uma expedição com característica de socorro aqui na Terra, né? O assistente Jerônimo, que é o comandante dessa expedição, conduziu-nos ao Templo da Paz. Detalhe, Templo da Paz é um templo na região extrafísica, não é um templo da paz na Terra.
na zona consagrada ao serviço de auxílio. Quando ele fala Templo da Paz, numa zona consagrada ao serviço de auxílio, ele está falando um templo construído na jurisdição do Ministério do Auxílio. E continua, aí Jerônimo comentaria as necessidades de cooperação junto às entidades infelizes no umbral. Então, o Jerônimo, nesse Templo da Paz, iria fazer uma palestra comentando sobre como se faz os processos de socorro e cooperação junto aos infelizes da Terra. Eles foram lá para isso, mas também para assistir uma palestra. Por exemplo, na maravilhosa noite, aí, olha os detalhes que ele vai trazendo para nós, que eu acho tão interessante para nós que estamos devassando teoricamente pela psicografia de Chico Xavier nesse mundo extrafísico. Ele diz o seguinte: na maravilhosa noite, ao longe, constelações faiscantes. Então você já desencarnou e você contempla as constelações do firmamento que nós, encarnados, também contemplamos. Isso é um detalhe muito importante. Semelhavam-se a pérolas caprichosamente dispostas numa concha de veludo imensamente azul. Então ele está mostrando para nós uma... Aliás, no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, eu me lembro realmente de alguns entardeceres em que a gente via realmente, ainda o sol não estava totalmente desaparecido, e a gente já via os tremeluzir das estrelas, ainda hoje, é claro, existe isso, né? O tremeluzir das estrelas em um céu, um azul muito mais escuro, mas um azul muito interessante. É um fenômeno extraordinário que eu cheguei a ver isso como encarnado na Terra. E ele vai mostrando isso. A paisagem lunar oferecia detalhes encantadores. Então ele vai falar exatamente da luz da Lua nesse momento na região que ele estava. Agora outro detalhe que ele vai falar de picos e crateras. Como assim? Por exemplo, na Terra, quantos picos, quantas cordilheiras, quantos morros, né? Quantas elevações nós conhecemos e também quantas crateras nós conhecemos na Terra, física e geologicamente falando. Mas ele está falando de picos e crateras que estavam exatamente nas regiões em dimensões fora do corpo físico. Fulgurava aí, ele vai mostrar a visão que ele tinha do Cruzeiro do Sul, então de onde ele estava, na dimensão que ele estava, nas regiões espirituais ou regiões extrafísicas, ou na erraticidade, ele contemplava o Cruzeiro do Sul. Nós conhecemos o Cruzeiro do Sul. Canopus, Sírios, Antares são estrelas extraordinárias e, segundo ele, brilhavam ao fundo azul escuro do firmamento. Então, lá de onde ele estava, na jurisdição do Ministério do Auxílio, ele estava contemplando tanto picos, crateras, tanto quanto as estrelas tremeluzindo, tanto quanto o Cruzeiro do Sul, essas estrelas maravilhosas, Sírios, Antares, Canopus, vai falar da Via Láctea, e ele faz uma comparação poética, falando que a Via Láctea era um prodigioso ninho de mundos, então, nas noites muito escuras, a gente consegue realmente perceber com facilidade, visualizar com uma certa facilidade a Via Láctea, né? Convidando-nos a meditar nos segredos excelsos da natureza divina. Tudo belo nesse momento, nessa narrativa, lá na jurisdição do Ministério do Auxílio. As suaves brisas noturnas, beijando-nos a mente em êxtase. Então ele vai falar também de movimentos do ar, ou seja, brisas noturnas beijando na mente, está falando em algum tipo de vento suave. O templo edificado no sopé de uma graciosa colina, então está falando da construção de uma edificação ao sopé, na base de uma colina, na região de nosso lar, ali naquela região exatamente do Ministério do Auxílio. Apresentava uma grande iluminação no interior desse templo, o Templo da Paz, fala das torres desse templo, né? E continua, e cá embaixo as flores eram de taça luminosa, servindo de luz e perfume. Ele já falou isso em nosso lar, das flores que têm o potencial de emitir luz e perfume, o aroma, né? Balouçando de leve nas folagens ao sopro incessante do vento. Então, mais um detalhe sobre ventos. E há vendavais em determinados níveis desse mundo extrafísico, nessa frequência, desses multiníveis de frequências do universo. E nós estamos falando de erraticidade, que é uma palavra utilizada por Allan Kardec, que é uma vida fora da vida física, mas ainda uma vida profundamente física, fora do que nós conhecemos, mas uma vida física. Claro, nós estamos falando de matéria etérea,
Matéria em sua quinta essência, como diz Kardec. Matéria sutil, mas matéria. Por isso que ele fala dessas folhagens, desses ventos, desse sopro incessante dos ventos, também vendavais nas regiões mais baixas do umbral, verdadeiros tempestades, né, existem lá também. Numerosos grupos de irmãos se dirigiam ao interior do Templo da Paz, acomodando-se no recinto. Aí ele vai falar quem era a expedição, como era composta essa expedição que ficaria 30 dias aqui na Terra. O assistente Jerônimo, que era o comandante da expedição, existia um padre, é importante destacar que existia um padre, ainda que instrutor, está aprendendo, mas ele não perdeu as características de padre, que era o padre Hipólito, então fazia parte dessa também expedição. Estava uma enfermeira, que era a Luciana, e estava um médico, que era o André Luiz. Então tu tem um médico, tu tem uma enfermeira, tu tem um assistente, que é o Jerônimo, e tu tem um padre, numa expedição que ficará em torno de 30 dias aqui na Terra, mas antes passando por um templo para assistirem tanto a palestra do Jerônimo, como também a palestra que nós vamos começar. Hoje nós vamos narrar essa palestra maravilhosa de Metelo, né? Então essa era a equipe. Fomos incumbidos de operar na crosta planetária, que era a missão dada a essa expedição, durante 30 dias, aproximadamente, em caráter de auxílio e de estudo. Auxiliar, observar, anotar pelo estudo e aprender, com vista ao nosso desenvolvimento espiritual. Então, eles tanto vinham para socorrer, como também aprender com o próprio trabalho executado, ao mesmo tempo recebendo as lições do trabalho. Jerônimo explicou para o grupo, né, que a quase totalidade dos interessados que foram ao Templo da Paz, na jurisdição do Ministério do Auxílio, para ouvi-lo e ouvir os outros, né, diziam que eram estudiosos que tinham uma ligação muito grande, muito forte, integravam comissões robustas para formarem grupos de socorros nas regiões das trevas, nas regiões de sofrimento, né? Então, fixando o olhar nas fileiras de jovens e velhos que demandavam o interior, acrescentou. Mais um detalhe aqui nessa narrativa. Ele percebeu que já estavam dentro do Templo da Paz jovens, velhos, então já vê também espíritos ainda em sua juventude, aprendendo lá no Templo da Paz, além de idosos também. A palavra do instrutor, Albano Metelo, vamos prestar atenção nesse nome. Albano Metelo, Obreiros da Vida Eterna. A lição dele é inesquecível. Para mim, inesquecível. E ele vai fazer uma palestra que é narrada segundo a visão de André Luiz para nós. Então ele vai dizer o seguinte, ele era o destaque, né? Embora o Jerônimo fosse fazer palestra, mas o destaque da noite era do Metelo. Por quê? Considerado campeão das tarefas de auxílio aos ignorantes. Enfim, ele trabalhava muito nos chamados círculos imediatos da crosta terrestre, ou seja, nas regiões umbralinas. Somos aqui diversos grupos de aprendizes e a experiência dele nos proporcionará infinito bem. Então tem várias comissões. Uma das comissões é o que o André Luiz faz parte, mas existem outras comissões para aprenderem no Templo da Paz antes dessa incursão, dessa viagem vindo à Terra para esse trabalho. Metelo descreve ele como um ancião, de porte respeitável, olhos calmos, lúcidos, irradiavam-se força que de súbito nos dominaram o coração, vai dando esses detalhes, né? E também em homenagem a essa reunião específica, com essas várias comissões, esses vários grupos de expedições, né, de expedicionários para a Terra, foram aquele chamado ambientação, com música, com coro, né? Inclusive surgiu um coro lá nesse templo, entoando um hino intitulado Glória aos Servos Fiéis. É muito bonito, está escrito no capítulo, eu não vou detalhar, mas é muito bonita essa música que eles cantam, né, em louvor a Deus e a benefício também dos que vão trabalhar aqui na Terra. Metelo, porque foi em homenagem a Metelo, que era o orador mais importante daquela noite. E ele ouviu silenciosamente, saudou, desejando paz, mas as palavras dele são maravilhosas nesse momento. Ele diz assim: eu não mereço, meus amigos, essa homenagem de carinho desta noite. Será que é falsa humildade, como na Terra? Eu não mereço, eu não sou eu sou tão pequenininho, que nós somos cheios de falsidade, me perdoe, nós vivemos só de falsas humildades. Não, eu sou tão pequenininho, mas no fundo a gente quer ser grande, né?
Não, não sou nada não, a gente quer ser muito. Normalmente na Terra nós mascaramos por alto engano e tentando enganar os outros. Não é? Mas aqui não, aqui tudo é real, aqui tudo é verdadeiro. São sentimentos verdadeiros, não existe essa falsidade de falsas humildades, né, que nós normalmente ensaiamos na Terra. Mas ele vai dizer, não mereço, amigos, essa homenagem carinhosa desta noite. Eu não tenho servido fielmente. Olha, Metelo, vocês vão ver o que ele conta pra gente. Fielmente que nos ama desde o princípio. E por isso o vosso hino confunde. Ele ficou meio confuso, porque ele verdadeiramente, embora ele fosse muito grande, ele não sentia nem merecedor, porque ele se sentia como um servidor ainda infiel a Jesus. E quem de nós é fiel? Né? E de repente ele se sente como se estivesse constrangido, ele estava meio confuso com aquela beleza daquele coro em homenagem a ele, né? E ele diz, eu sou um mero soldado dos trabalhos do Evangelho, trabalho ainda no campo da minha própria redenção, é um esforço muito grande do trabalho comigo, a minha personalidade não interessa, e aqui na Terra é o que mais interessa. São os grandes oradores, os grandes palestrantes, os famosos aqui, que levam milhares de pessoas, as visualizações de milhões de pessoas. E será que é isso que o Cristo quer da gente? A exaltação do ego, da personalidade. Olha, fulano ali é maravilhoso. Fulano... São referências egóicas, são referências personalísticas, enquanto que Metelo diz, a minha personalidade não interessa. Enquanto que aqui, olha, me aplaudam aí, hein? Enquanto, não preciso de aplauso, não. Estamos buscando aplauso na Terra. Quer dizer, quando desencarna, essa máscara vai cair. Isso aí todos nós, mas essa máscara vai acabar caindo, porque não adianta você buscar aplauso na Terra. Você tem que trabalhar com você a auto-amorosidade, o auto-reconhecimento, a verdadeira humildade, o reconhecimento, às vezes, da nossa infidelidade aos compromissos do bem, do belo, do bom, do amor, né? Aí ele continua. Venho falar-vos de nossos trabalhos singelos nas regiões espirituais ligadas à crosta da Terra. Ó, meus irmãos, é necessário apelar para as nossas energias mais profundas. As zonas purgatoriais multiplicam-se assustadoramente em derredor dos encarnados. Ou seja, como é uma obra da década de 40, imagine hoje como é que está essa situação, porque ele já fala em essa multiplicação de purgações de forma assustadora ao derredor dos encarnados, hoje está centuplicadamente muito maior esse processo multiplicador de zonas purgatoriais. Nem formamos uma ideia exata da ignorância, da dor que atormentam a mente humana quanto aos problemas da desencarnação, como Emmanuel falou no prefácio. Ainda a morte é o grande enigma do homem moderno. Nós ainda não lidamos muito bem com a morte, não lidamos muito bem com a vida após a morte. E ele vai dizer que essa ideia, nós não temos uma ideia exata do sofrimento, da dor, que atormenta a mente humana quanto aos problemas da vida após morte. A felicidade faz que nasçam aqui as fontes inesgotáveis da esperança. Os que se preparam trazem os olhos voltados para as esferas superiores. Os que trabalham no bem, é claro que têm os olhos voltados para as esferas superiores. E os que se esforçam por merecer a bênção da reencarnação, fixam as suas aspirações mais fortes no soberano propósito de redenção. Tanto quem está encarnado aspira a altos planos, tanto quanto quem reencarna pelos processos de provas e expiações na Terra também tem esse soberano propósito de redenção, de redimir dos erros e também buscar as altas esferas. Isso é muito natural, nós estarmos conscientes ou subconscientemente buscando as altas esferas pela transformação verdadeira do nosso eu. Todos os pormenores da vida nesta vida falam alto de nosso objetivo de equilíbrio e de elevação. Não longe de nós começam a brilhar os raios da alvorada radiante dos mundos elevados, convidando-nos à visão beatífica do universo e à gloriosa união com Deus. Mas os nossos irmãos que ainda ignoram a luz na Terra, como é que fica? Eu penso muito em conquistar a luz. Eu penso muito em estar ao lado dos anjos, dos divinos, etc. Mas será que esse pensamento de eu estar focado só na minha elevação, eu estou desconsiderando aqueles que ignoram a luz, que sofrem os tormentos nos vales das sombras, que vão permanecer por aqui?
Eu tenho que fugir deles para conquistar a luz? Será que é esse o caminho? A forma de eu conquistar a luz através da manutenção ou indiferença ou até a especulação, né, em relação ao sofrimento dos que vão permanecer na Terra? Aí ele diz, subiríamos até Deus num círculo fechado? Como operar o afastamento egoístico e partir a caminho do Criador que acende o sol para os justos, para os santos, para os criminosos? Como é que nós podemos pensar realmente em querer morar ou chegar nas escaladas luminosas, sabendo que o próprio Criador, ele criou ou acende o sol, ele faz brilhar o sol entre santos, criminosos, justos e injustos? Então Deus, ele nunca desampara, sobretudo que estão nas condições mais baixas da evolução. Nós que procuramos a santidade, nós que procuramos a justiça, alcançaríamos acaso semelhante orientação se outras fossem as circunstâncias que nos regeneram ou que nos regeram até aqui? Ou seja, se nós estivermos na condição de ignorantes ainda, indubitavelmente os ensejos de elevação felicitam todas as criaturas. Isso é muito natural, nós queremos ascender. Mas como eu estou querendo ascender? Como é que eu quero conquistar a luz? Conquistar a luz inflando o meu ego, o meu personalismo, o meu eu, ou buscando os cimos, a minha evolução, pensando naqueles que estão na retaguarda, aqueles que realmente estão, por ignorância, nos vales escuros do sofrimento. No entanto, é imprescindível ponderar que a bênção da fonte pode converter-se em venenosa água estagnada se a trancamos num poço incomunicável. E as dádivas recebidas por nós são inúmeras, e os dons que nos foram distribuídos imensos. Seria completo o nosso regozijo, a nossa bem-aventurança, havendo lágrimas atrás dos nossos passos? Será que realmente seria justa essa nossa felicidade, como Emmanuel diz no prefácio dessa obra? Será que uma mulher fiel, amiga do esposo, sabendo que o esposo está nos tormentos, naquelas chamadas fornalhas infernais criadas pela teologia, que felicidade seria essa, né? De um filho sofrendo também naqueles tormentos infernais e os pais em suposta bem-aventuranças? Que felicidade seria essa? É isso que ele está mostrando para nós, né? É muito nobre todo impulso de atingir o alto. Entretanto, que veremos após a nossa elevação? Entre as alegrias de alguns poucos, identificaríamos a ruína, a miséria de multidões incalculáveis, é claro. Bem-aventurado é meia dúzia. Os sofredores, os que estão na miséria, uma multidão incalculável. Aí, meia dúzia feliz e bem-aventurado, sou anjo agora, estou no céu. O resto é que se dane. Foi para isso que Deus nos criou? É uma disputa? Nós estamos disputando. Aqui na Terra se disputa muito, quem é mais evoluído, né? Quem é o mais famoso. Esse vai realmente desencarnar, vai ser muito conhecido lá no mundo espiritual, porque foi um grande orador, foi um grande médium, foi um grande isso, foi um grande aquilo, foi um grande religioso, foi um grande... Na Terra. Como é que está ele com ele? A morte é um fenômeno muito simples. A morte daqui para lá é uma coisa muito simples. É ele mergulhar com a consciência dele. É ele estar cara a cara com a consciência. Realmente ele construiu o céu interior, ele está diante do céu. Mas se ele só escamoteou esse céu, na realidade, ele está estacionado no purgatório da sua viciação, do seu ego, do seu egoísmo, do seu excentrismo, da sua vaidade, da sua prepotência e da sua onipotência aspiado aí, vai chegar mergulhado, vai ver que está estacionado num purgatório. Quando não, já também precipitado nos abismos infernais dos equívocos já previamente estabelecidos por essas criaturas, que são nossas irmãs, que por escolhas escolhem, mas elas têm que ser esquecidas. Olha, eu sempre digo o seguinte, nenhum ser humano é mau em essência, nenhum ser humano, nenhum ser humano, por mais trevoso que ele seja pelas escolhas erradas transitórias, ele não é mau em essência, ele está na maldade, ele pode permanecer na maldade por muito tempo, mas não vai ser para a eternidade, porque Deus não nos criou para o mal. Nenhuma criatura foi criada para o mal, não há isso na doutrina espírita. Todos nós fomos criados para a pura e eterna felicidade. A questão 105 do Livro dos Espíritos deixa isso muito claro para nós. Então, por pior que seja um ser humano, ou por pior que esteja um ser humano, ele em essência é bom.
Então, nós, em essência, somos bons, isso é claro, em essência. Nós praticamos mal e ainda fazemos alguma coisa ruim, mas em essência nós somos bons. E se eu sou bom em essência, todos os seres humanos são. Isso é que ele está mostrando para nós. Não adianta querer esquecer os outros, porque também ali existe luz. Nos seres mais trevosos do mundo existe luz também, na essência de cada ser humano. Eu tive no outro tempo a obcecação de buscar apressadamente a morada celeste, diz ele, o Metelo, a vida dele. A luz do alto fascinava-me. Rompi todos os laços que me retinham embaixo, iniciando com dificuldade a jornada. A princípio, feri-me nos espinhos da senda, da experiência. Experimentei muitos desenganos, porém, eu consegui vencer todas as dificuldades, os óbices imediatos, e ganhei alegre, sutil elevação. Ele se elevou. E olhando para trás, todavia, espantou-me a visão terrífica do vale escuro, dos que estão nas lágrimas. Aí o sofrimento e a ignorância dominavam em plena treva. Ele já tinha evoluído, ele já tinha sutilmente evoluído. Mas ele olhou para trás e ele viu que tinha muito sofrimento ainda atrás dele. Desencarnados, encarnados lutavam uns contra os outros, em combates gigantescos, disputando alimentos dos sentidos animalizados no campo da sexualidade desregrada. O ódio criava doenças abomináveis, diz ele. O egoísmo abafava os impulsos mais nobres e a vaidade operava apavorantes cegueiras nas criaturas que ficaram na retaguarda. Cheguei a sentir-me feliz diante da posição que me distanciava dessas angústias, de tamanhas angústias que ficaram para trás. Eu lutei por isso, para eu conquistar a luz. E suavemente eu cheguei à luz. Mas quando olhei para trás, eu vi tudo isso. Quando mais me vangloriava dentro de mim mesmo, embalado na expectativa de atravessar os mais altos cumes, eis que uma certa noite notei que o vale escuro de ignorância, sofrimento e de dor se cercava de brilhante luz. Então, nesta noite, ele percebeu que havia um sol misericordioso visitando o antro sombrio da dor ligado à vida terrena. E ele ficou curioso em função dessa visão, né, dessa percepção, e ele se aproximou dessa caravana e, de repente, com aqueles seres que ele chama de angélicos, descendo rapidamente, né, de radiosas culminâncias, direcionando-se às zonas mais baixas do umbral, ele perguntou o que acontecera. E quando ele perguntou, a pessoa que foi interpolar da expedição de espíritos superiores que foram para o umbral, respondeu para ele: o Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências ainda escravizadas na ignorância. Nem mais uma palavra o mensageiro do plano divino foi embora e, evidentemente, o Metelo ficou pensando, porque ele perguntou a um membro do grupo de seres angélicos que acompanhavam Jesus descendo ao umbral, quando ele, ao contrário, estava querendo buscar cada vez mais as fontes de luz, porque ele fez por onde? Ele realmente trabalhou, lutou, sofreu muito e conquistou a elevação. Mas ele estava esquecendo que nos vales da ignorância, da dor e das sombras, tinha muitos que estavam realmente na retaguarda. E ele estava vendo exatamente no símbolo desse momento um fenômeno, né? Que quem estava descendo para as trevas, ele querendo sair das trevas, porque ele ganhou esse mérito, ele conquistou a luz, mas quanto mais ele tentava realmente achar que era muito feliz, estava muito feliz porque ele conquistou isso, ele está vendo uma falange de espíritos superiores, do qual Jesus fazia parte para descer, metaforicamente falando, das regiões umbralinas, do vale de escuridão e morte, para tentar despertar aqueles que estavam realmente em condições de muito sofrimento por ignorância também. Aí ele pensou, era urgente descer para colaborar com o mestre do amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando padecimentos, tratando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal. Então ele pensou, já bom, agora eu tenho que imediatamente descer também, abrindo horizontes novos à ciência, à religião, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância, novamente sozinho. Na peregrinação para o alto, reconsiderei a atitude que me fizera impaciente de conquistar cada vez os altos planos da vida espiritual. Em verdade,
para onde marchava o meu espírito despreocupado da imensa família humana, junto da qual aurira minhas mais ricas aquisições para a vida imortal. Então ele estava pensando exatamente uma coisa maravilhosa na sua reflexão, para onde ele estava indo, sem nenhuma preocupação, considerando a imensa família, do qual ele conseguiu aurir exatamente as mais ricas aquisições de experiência para a vida imortal, porque se ele conquistou luz foi exatamente com os seres humanos ignorantes. Se ele conquistou a elevação foi exatamente com os que erram ainda na Terra. São aqueles que sofrem na ignorância, ainda estão sob o guante da maldade. Se ele cresceu, mas dependeu deles também, conviveu com eles também. Foi o que ele disse, foi com eles que ele auriu essas aquisições ricas para essa vida imortal, junto da qual ele foi realmente um aprendiz. Por que agora ficar enojado dos que estão fazendo mal? Por que enojar-me do vale escuro? Se Jesus trabalhava para que a luz de cima penetrasse as entranhas da terra. Vocês imaginem uma pessoa realmente evoluir? Eu não quero saber mais dos que são ignorantes, dos maldosos, dos criminosos. Eu quero a luz, não quero ser incomodado. Eu sou o tal. Quer dizer, é uma visão egoística de alguém que pode até conquistar a luz, mas com esse egoísmo é muito estranho. Um espírito de luz, digamos assim, ter egoísmo. Então o espírito, quando conquista a luz, é exatamente como Metela, ele vai pensar nos que sofrem. Como Jesus, no símbolo, desce exatamente nos vales de sombra para despertar a consciência que se mantém na ignorância. Não todas, mas aquelas que possam se afinizar com a presença angélica do Cristo. Como me elevar sozinho, organizando um céu exclusivo para a minha alma, desatento dos valores da cooperação, que o mundo me esbanjava com generosidade e abundância? Repita essa frase. Como é que eu vou me elevar sozinho? É uma conquista individual. A luz é uma conquista individual, é bem verdade. Organizando um céu exclusivo para minha alma, mas totalmente sem uma preocupação com esses valores cooperativos daqueles que esbanjam na generosidade, abundância também na terra. Voltei imediatamente. O campo vertical e purificador é a sublime destinação de todos. E é. Antes de continuar aqui, essa frase ela merece reflexões. O caminho vertical e purificador é a sublime destinação de todos. Todos nós temos um plano existencial nos processos reencarnatórios. A nossa reencarnação nesse plano vai do berço ao túmulo com vários gêneros de experiências, vários. Estão ligados a pessoas, a cultura, questões econômicas, as questões culturais, vários gêneros de experiência, do berço ao túmulo. Como eu vou me sair nesses gêneros ou nesse plano existencial vai depender do meu livre-arbítrio. Mas do berço ao túmulo eu também tenho um propósito, porque os gêneros podem me fazer evoluir em linha horizontal. Mas o objetivo de uma reencarnação é também crescermos verticalmente, ou seja, elevarmos-nos, é subir na escala evolutiva. Isso é muito natural, está dentro de um propósito reencarnatório, está dentro de uma programação também. O alto é sempre um desafio benéfico aos que vagueiam sem rumo na planície. O alto é a suprema esperança dos que ainda permanecem embaixo. Todavia, à medida que nos elevamos, são impressos em nossa mente e no coração as leis sublimes da fraternidade e da misericórdia. Então, se a pessoa realmente está crescendo, fica gravado ou impresso na própria mente, no coração, ou seja, razão e sentimento, essas leis sublimes que estão na própria consciência da fraternidade e da misericórdia. Não adianta eu querer crescer, ficar incólume realmente aos erros do mundo, fugir dos pecadores, fugir dos desalmados, dos criminosos, dos violentos, porque eu sozinho, por egoísmo, quero conquistar a luz e a elevação. É muito natural a evolução vertical, claro. Mas eu verticalizo o processo pensando neles, não pensando em mim. Porque eu pensando em mim, que eu sou o tal, que eu vou chegar, você é um mentor espiritual do centro espírita tal, eu estou lutando para isso. Isso é uma luta vã, inglória, que não vai levar a lugar nenhum. Tudo que nós fizermos em nome do Cristo, temos que fazer por amor. Em nome do amor. Desenvolvendo o amor primeiramente em nós, porque eu não consigo dar para os outros o que eu não possuo. É pelo alto amor que eu verticalizo o meu processo de evolução, me amando, me respeitando, me valorizando, confiando em mim, me autoacolhendo amorosamente. Aí sim eu estou preparado para o outro, como disse Jesus, amar o outro amando-se.
Eu me amando, eu vou amar o outro. Esse é o processo de verticalização. Não adianta eu pensar que você é mentor, vou desencarnar, você é o mentor do Brasil, você é o tal. Quer dizer, é o mundo egóico, é exatamente a prepotência. As pessoas são muito prepotentes, nós somos muito prepotentes. São dignos de misericórdia, sim, mas são muita prepotência, né? A pessoa realmente já quer fugir dos pecadores e ser mentor, já quer, não, eu vou comandar. Ninguém quer ser subalterno, não, quer comandar. Eu sou o comandante, eu sou o grande orador, a oradora, ou seja lá quem for, já quer realmente ser, comandar falanges, né? Porque eu sou o dom da palavra, o dom da voz, o dom da inteligência, então eu sou o Senhor. Quer dizer, quando desencarna, o André Luiz ficou pelo menos 8 anos. Essas pessoas podem ficar até um pouco mais. Porque é tanto egoísmo, é tanta vaidade, é tanta prepotência, é tanto personalismo, que acabam se perdendo nos vorazes auto-enganos, estão se auto-enganando. E uma das grandes virtudes da nossa consciência ante a lei de Deus é a verdade. E quando eu falo virtude da verdade, eu tenho que ser verdadeiro comigo. Não adianta estar mentindo para os outros de falsas virtudes porque eu falo bem. Não adianta. Eu tenho que viver bem, amar verdadeiramente, não falar bem só. Falar bem é apenas. Tem pessoas que não conseguem usar a palavra e conseguem amar com seu gesto de uma forma maravilhosa, muito mais do que falam bem. Né? Eu digo faz porque a voz e a palavra têm muita força, sobretudo no movimento espírita, existem muitos ídolos. E eu fico preocupado também com esses ídolos, porque os ídolos acham que vão estar no lugar que eles sabem que não estão. A verdade é essa. Eles sabem que não estão. Eles sabem, a consciência deles sabe que não estão. Os outros é que jogam confete. Fulano, é uma Deus, é um Deus. Se ele não tiver cuidado, nessa alta amorosidade, se não se amar, ele se deixa levar. Pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência, né? E até pela onipotência. Né? Eu sou. Né? Sem mim, aquele centro não vai acontecer. Sem mim, aquele evento não vai acontecer. Mais ou menos está acontecendo muito isso no movimento espírita. Desencarna, aí a máscara cai. Isso tudo é máscara. Tudo é máscara. Aí a máscara cai. Aí é ele com ele. Aí é ele com a consciência dele. Aí não temos nem como entrar. Não temos nem controle sobre isso. Mas vamos voltando aqui à lição. Eu estou falando de alguém que realmente já estava na luz, mas ficou pensando naqueles que estão lá atrás. E não fica em soberbo em querer ser superior. Tu vê que ele disse, eu não mereço nessa homenagem. Para que exaltar a minha personalidade? Minha personalidade não é nada. Então, e aqui não, a minha personalidade é muito importante. Me aplauda aí, bota aí muito YouTube aí, porque eu sou muito importante para o movimento espírita. Tem demais isso, e isso é preocupante para eles. Para nós não, estamos já tendo esse conhecimento, fugir um pouco disso aí é bom, né? Os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza, senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância, para exemplificarem o amor e a sabedoria, para exemplificarem a renúncia e o perdão aos semelhantes. Necessitamos temperar todo o impulso de elevação com o sal do entendimento, evitando a precipitação nos despenhadeiros do egoísmo e da vaidade fatais. Temperar, você tem a capacidade de fazer esse tempero com o sal do entendimento, para evitar qualquer tipo de mergulho nos precipícios, nesses despenhadeiros do mundo egóico, das nossas sombras egóicas, né? Daquilo que é passageiro e não é essencial em nós, né? E, evidentemente, alimentando a minha vaidade, né? A minha prepotência, a minha arrogância, o meu personismo e etc. Antigamente, quando encarnados, supunhamos equivocadamente que a vaidade e o egoísmo somente poderiam vitimar os homens encarnados. Olha que detalhe aqui. Será que vaidosos e prepotentes ou egoístas só existem na Terra? Não. E ele vai dizer para nós. A teologia escravizava-nos a mente em fantasiosas concepções do reino da verdade. É um outro tipo de colocação que merece reflexão, nós que trabalhamos também dentro de uma afinidade do processo teológico, digamos assim, de uma compreensão evangélica da doutrina espírita. Então, a teologia escraviza-nos a mente em fantasiosas concepções do reino da verdade. Esperávamos um paraíso fácil de ser conquistado pelas deficiências humanas e temíamos um inferno difícil de regenerarmos. Nossas concepções sobre a morte limitavam-se a essas ridículas limitações. Isso é Metelo falando. Hoje, porém, sabemos que depois do túmulo há simplesmente continuação da vida. Céu e inferno residem no íntimo da consciência de nós mesmos, como eu disse,
Desencarnar é uma operação muito simples. Quando eu desencarno, que eu repito, é um fenômeno muito simples, eu vou estar mergulhado profundamente, cara a cara com a minha consciência. Todos. A máscara cai. Aí eu vou estar ligado exatamente, diretamente com o céu que eu produzi para mim, pela prática verdadeiramente do bem, sem auto-engano, ou ficar estacionado nos purgatórios das minhas viciações, do meu egoísmo, da minha vaidade, da minha prepotência, ou mergulhado ainda por rebeldia, por ódio, ainda alimentado, é transitório, mas ainda alimentado de ódio, né? Mergulhado nesses chamados fossos e abismos infernais de mim mesmo, da minha própria consciência. Permanecem após o sepulcro, impelindo-nos à serenidade e à prudência. Nós, ou nos encontramos em outro campo de matéria, noutros domínios vibratórios do próprio planeta, em cuja crosta tivemos inumeráveis experiências. Muito interessante essa colocação de domínios vibratórios do planeta, mas diferente aos domínios vibratórios da matéria. É o que ele está falando. Nos encontramos em outro campo material, em outro campo magnético, com frequências materiais ainda, mas com domínios vibratórios diferentes da Terra, mas ligado ainda à Terra. Como ele diz, em cuja crosta tivemos inumeráveis experiências, então ligado à Terra. Nosso lar é uma estrutura eletromagnética, evidentemente, um campo formado também por forças ideoplásticas, claro, o pensamento, tanto quanto eu faço um prédio físico através de cálculo de engenheiros e arquitetos, então esse prédio não saiu do nada, saiu de algum cálculo, né? Ou de alguém que faz uma ocazinha também, saiu do pensamento de alguém que fez essa oca. Então, o que está materializado saiu do pensamento, da mente de alguém. No mundo espiritual não é diferente. As construções também saem da mente, saem do pensamento, dessas formações que nós temos da capacidade de idoplasmar. Urge equiparar o coração no exercício da solidariedade. Que os companheiros previdentes regressem à posição de filhos pródigos, distanciados voluntariamente do Eterno Pai. O filho pródigo é aquele que desenvolve o que nós chamamos de ego evidente, né? É aquele que mostra toda a sua força egóica, né? De querer viver as seduções do mundo, as paixões do mundo, os prazeres do mundo. Esse é aquele que está com o ego muito evidenciado. O irmão dele, o irmão do filho pródigo, supostamente virtuoso, que é o símbolo daqueles que acham que são religiosos, são bonzinhos, são bons espíritos, são grandes oradores, etc. Olha só, o irmão dele, o que não era o pródigo, aquele que ficou com o pai, trabalhando com o pai, supostamente sendo fiel ao pai, ele tinha um outro tipo de ego, que é o ego mascarado. Porque quando o filho volta e o pai abraça, o que acontece com ele? Ele fica com raiva, com revolta, e quando, inclusive, o pai, né, faz um festejo, manda matar cevada, aquelas coisas todinhas, para festejar o filho pródigo que retorna, e o filho que ficou com um olho grande, ficou, digamos assim, ficou com inveja daquilo. Então, tinha virtude? Esse que não era o pródigo? Isso chama-se ego mascarado. É o que nós temos. Nós vivemos normalmente esse pêndulo, né? Um ego evidente, um ego mascarado. Um ego evidente, ora nós somos aquilo mesmo, ora nós fingimos que não somos, né? Sempre fingindo, nós conosco mesmo. Quer dizer, auto-engano o tempo todo, nós temos que ser verdadeiros conosco. Quando eu me amo, eu não me engano. Quando eu me amo, eu me respeito. Isso é importante. Quando eu consigo me amar, eu começo a me respeitar. Eu me respeito, eu não vou usar mentira comigo. A virtude da verdade eu tenho que usar comigo, eu tenho que ser verdadeiro comigo. Aí, evidentemente, o ego mascarado e o ego evidente não vão ficar nesse pêndulo o tempo todo comigo, porque eu vou me esforçando para me tornar uma pessoa autêntica, verdadeira e amorosa. Não interrompo a marcha laboriosa dos servidores de boa vontade a caminho dos cimos da vida. Então ele está dizendo, não interrompam a marcha laboriosa. Vocês não continuem o trabalho realmente do caminho aos cimos da vida, mas nunca esqueçam os trabalhos de socorro nos vales escuros. Nada mais razoável que o proveito da oportunidade no planejamento da elevação. É muito lógico que nós queremos evoluir, isso é lógico, nós estamos aqui para isso. Quando eu falo para nós trabalharmos o alto amor, é pensando em nossa elevação. Mas não se eleva à custa do sofrimento dos outros. Nós nos elevamos à custa do nosso amor, não da infelicidade alheia. Ninguém se eleva à custa de infelicidade, dor, erros, enganos e crime dos outros. Nós nos elevamos pelo alto amor. Aí nos elevamos ajudando as pessoas a se elevarem, como referências pelo menos, para que eles possam fazer o mesmo trabalho. Porque também a gente não pode fazer por eles o que eles têm que fazer por eles. Os espíritos não vão interferir na minha liberdade de crescimento. Claro que não. Mas eles vão me dar toda a força que eu precisar para eu poder, por auto-amorosidade, ir me iluminando e convidando as pessoas a seguirem o mesmo caminho, porque eu não posso também passar um pouquinho do meu amor, vou te dar 10 gamas de amor para você
Não existe isso. Cada um conquista, é uma conquista individual. Nós somos indivíduos, nós somos únicos no universo. Entretanto, ousamos rogar o vosso interesse pelos que erram no vale da sombra e da morte, aguardando a esmola de vosso tempo em favor dos menos felizes, em razão da imprevidência deles mesmos. Apesar disso, qual de nós não foi invigilante algum dia? Qual de nós já não esteve no vale das sombras, da morte, da ignorância, do crime? Dos encarnados, não podemos esperar colaboração mais eficiente nesse sentido, porque os encarnados, nós vivemos desses egos, né? Mascarado, evidente, o tempo todo, por auto-engano, sempre priorizando mais o mundo egóico do que a nossa essência, do que a nossa realidade espiritual. Quando convidados a visitar os nossos círculos, retornam ao corpo assombrado pelas visões rápidas que lhes foi possível arquivar. E, em retransmitindo as suas lembranças aos contemporâneos, colocam a coloração da água cristalina da verdade que viram aqui em nosso plano, os seus pontos de vista, as suas conveniências pessoais na área da ciência, da filosofia e da religião. Eu vou encerrar por aqui, mas vou citar esses 3 casos que ele vai dizer para nós, desses que retransmitiram as lembranças aos que viviam na Terra na época deles, os contemporâneos dele, que colocaram essa coloração dessa água cristalina que eles pegaram no mundo espiritual e ao estarem aqui na Terra como poetas, como escritores, como isso e aquilo, eles na realidade pintaram com pontos de vista e com as suas conveniências pessoais aquilo que eles viram como água cristalina. Eles impurificaram, botaram a impureza nessa água cristalina das verdades que eles viram no mundo espiritual, seja na área da ciência, na área da filosofia, na área da religião. Vamos citar os 3 para encerrar. Primeiro é o Bernardin de Saint-Pierre. O Bernardin de Saint-Pierre, ele era um romancista, né? Ele escreveu muitos romances, evidentemente, inclusive ele foi um que propôs fazer algum tipo de narrativa, trazendo alguma coisa ligada exatamente a planetas fora da Terra. Como o planeta Vênus, por exemplo, ele priorizou. Como é que seria a vida planetária em Vênus? Isso está nos seus romances. É claro que ele esteve no mundo espiritual, fez um estágio por lá, viu como é que é a vida nas cidades espirituais, e ele vai dizer, trazido por amigos das regiões vizinhas, ou seja, quando o Bernardin foi exatamente até uma região, uma cidade espiritual, pelo menos vizinha à Terra, ele voltou ao corpo físico, né, onde ele tem os seus trabalhos, e começou a traçar os aspectos de alguém que esteve, ou de alguém que tem certeza, por intuição, de que Marte tem uma vida muito semelhante da Terra e tal. Então ele foi ao mundo espiritual e confundiu com Marte. Ele já realmente fez uma leitura totalmente equivocada de uma colônia espiritual. Ele vai falar aqui de Huygens. Huygens é um astrônomo que recebe mentalmente alguns noticiários de nossas esferas de luta, ou seja, das cidades espirituais, e ensaia algumas teorias referentes à vida em outros mundos, ou seja, vai falar de outros planetas, não vai falar de mundo espiritual, de colônias espirituais, afirmando que os processos biológicos no orbe distante são absolutamente análogos aos da crosta terrestre. Isso também está nas pesquisas desse astrônomo chamado Huygens, em que ele diz que a vida, por exemplo, Plutão, qualquer outro desses planetas, né, do sistema planetário do Sol, são vidas, né, muito semelhantes da Terra, e não é verdade isso. Mas ele esteve exatamente numa colônia espiritual, ele esteve exatamente numa cidade espiritual, que a vida é muito semelhante aqui na Terra, e confundiu como se fosse em outro planeta. É isso que ele está dizendo para nós. Ele colocou as ideias, o ponto de vista dele naquilo que ele viu. Por isso que eu disse que André Luiz, o Chico Xavier é ímpar, né? Ele trouxe realmente, ele foi fiel naquilo que ele trouxe para nós. Teresa d'Ávila, também da Igreja Católica, religiosa santificada, transporta-se às paisagens do nosso plano, quer dizer, do plano das cidades espirituais, onde se lamentam almas sofredoras e torna o corpo carnal descrevendo o inferno para os seus ouvintes leitores. Então ela defendeu a ideia do inferno, porque esteve em regiões de sofrimento, no umbral, nos níveis do umbral, e quando volta para a carne, né, diante daquela visão, ele diz que esteve no inferno. Quer dizer, é uma visão dela. Ela trouxe a ideia de inferno, porque em desdobramento ela foi transportada para um umbral realmente mais escuro, mas ela diz que esteve no inferno, a visão dela. Ela não fez a interpretação correta da realidade além da vida além túmulo. O Emanuel Swedenborg, também é um precursor, 100 anos antes do Espiritismo, já estava falando sobre vida após morte. Swedenborg, o grande médium, percorre alguns trechos de nossas zonas de ação e pinta os costumes das habitações astrais como melhor lhes parece. Ou seja, ele imprimiu nas suas narrativas sobre a vida espiritual, na realidade nem espiritual, mas ele fala de vida espiritual também, como era muito católico, muito ligado ao catolicismo,
E ele coloca exatamente forte característica das suas concepções teológicas individuais. Por exemplo, ele vai dizer que isso Swedenborg, Emanuel Swedenborg, que é consagradíssimo em nosso meio. Mas o Swedenborg, em suas obras, quem conhece, você pode buscar no YouTube, vocês vão ver as obras psicografadas, vamos dizer assim, o que o Swedenborg escreveu sobre a cidade espiritual, ou vida espiritual. É uma visão carregada de catolicismo puro, não estamos condenando, é catolicismo puro. Mas, de qualquer maneira, ele vai trazer algumas coisas de uma vivência entre nós de uma forma muito humana, muito dele, como de fortes características de suas concepções individuais, inclusive casais tendo, né, uma comunhão sexual como casal, normal, no mundo espiritual, segundo a narrativa dele, né? Ou seja, os casais vivendo uma vida conjugal normal, uma visão de Swedenborg em sua obra, e ele é consagradíssimo no meio espírita. Mas quem vai buscar exatamente as suas narrativas de vida no além-túmulo, ele vai trazer essas informações com tintas muito pessoais, ponto de vista diferente de Chico Xavier, repito, diferente de Chico Xavier. Chico Xavier foi fiel nessa informação. Esses daí que eu citei, e vários outros, trazem para nós encarnados informações distorcidas. Uma do inferno, outra de Vênus, outra não sei do que em Plutão tem um corpo igual ao nosso, e agora Swedenborg falando que também que os casais têm uma vida normal de marido e mulher e tal. Não é bem assim. A gente não, pelo menos na literatura consagrada e aceita pelos grandes estudiosos do espiritismo hoje, a gente sabe que essas coisas não acontecem nesse nível, né? Nem que o Swedenborg foi colocar nas obras dele, embora quase 100 anos antes do espiritismo surgir. A verdade é essa também. Fico por aqui para que nós possamos dar continuidade a partir de quarta-feira, ainda do primeiro capítulo, né? Porque ainda tem algumas coisas para serem narradas aqui, para que depois entremos no segundo capítulo. São muitas informações, mas são informações que eu pretendo, com aqueles que estejam presentes, do qual eu agradeço muitíssimo, mas daqueles que vão ouvir também posteriormente, para que nós possamos abrir a nossa cabeça. Às vezes a gente fica até incomodado, né, com certas informações, mas a verdade é que essas revelações nos preparam para a desencarnação. Né? E nós temos que pensar em morte todo dia, tem que pensar em morte cada minuto da nossa vida, porque é a única verdade para a qual não há nenhuma exceção. Se há uma regra em todo o universo, essa regra em relação à Terra, por exemplo, aos padrões da Terra, a regra absoluta é a morte. Para essa não existe exceção, ninguém consegue sobreviver mais de 300 anos, digamos assim. Né? Um dia nós vamos desencarnar. Então, se é uma regra e que nós inevitavelmente passaremos pela desencarnação, por que já não nos prepararmos diariamente para essa realidade? Nesse retorno de uma vida do qual já viemos de lá, né? E que esquecemos por um período. Quarta-feira que vem nós damos continuidade a esse primeiro capítulo, Obreiro da Vida Eterna, ainda o primeiro capítulo, tem muita informação para nós trazermos ainda dessa obra. E eu estou fazendo essa obra por sugestão de uma irmã nossa que pediu para que eu fizesse. Né? Eu ia fazer a sequência, mas ela pediu, eu ia fazer os Mensageiros, depois ia fazer Missionários da Luz e tal, então eu fiz essa. E há muito tempo que eu não li essa obra, inclusive, está me ajudando também a relembrar muita coisa. Um grande abraço para todos vocês, com gratidão do fundo do meu coração, verdadeiro, sem auto-engano, coração puro, realmente dizendo muito obrigado a vocês, uma ótima noite, um final de semana maravilhoso para todos vocês. Valeu, Margarete. Você chegou, eu estou encerrando. Um grande abraço para você, tá? Boa noite a todos.